Fala galera da MB, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui Murilo Bronzeri, o MB, para falar de venda na veia com você, vendedor campeão, que é um aficionado por venda. Mais uma vez aqui para dividir com você, e hoje eu quero dividir alguns erros que eu cometi, alguns erros que eu cometo, alguns erros que a gente tem ainda no nosso princípio de vendedor na veia e que fazem muitas vezes com que a gente trave no resultado, né? Algumas pessoas, quando a gente está dando treinamento, falam assim, puxa, você tem razão nisso. Eu falo assim, eu não quero ter razão, quero ter resultado, campeão. Eu quero ter resultado, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa tem razão e não tem resultado e não adianta nada ter razão. Então, alguns erros aqui cometidos por nós vendedores, no nosso dia a dia. O primeiro deles é, muitas vezes nós começamos a falar do passado. Isso é um perigo na vida de um vendedor. Isso é apenas o passado é uma tendência e um parâmetro. Muitas vezes eu estou conversando com um vendedor, ele fala, Murilo, você não sabe o que eu fiz em 2014. Você tem noção em 2009? Eu acredito, eu também fiz. E aí eu faço a grande pergunta para o cara, você recebeu o dinheiro? Acabou. Você recebeu, campeão, você recebeu. Aquilo ficou no teu currículo, obviamente. Eu fui campeão de várias etapas de endomarketing da empresa onde eu participei. Resultados extraordinários desde 1994. Dividi resultado com você, tá? Resultado, que a nossa comunicação aqui é baseada em resultado, mas acabou. O que importa é este mês que você está vivendo, a meta deste mês. Muitas vezes, essa questão também, ela é tão pegajosa que você pode ter tido um resultado ruim o ano passado, o mês passado, ontem, e se você não matar ele também, você não tem a confiança. O que vendedor não pode perder nunca? Confiança. E muitas vezes eu cometi o erro de estar vinculado ao passado, de estar vinculado a algo da semana passada que deu errado, estar vinculado ao mês, estar vinculado ao ano, e onde ia a minha confiança ir embora. Então o vendedor não pode perder confiança, não erre. Para de falar do passado. O passado é uma tendência, é um indicador de desempenho e é um parâmetro. Mas geralmente, lembra sempre disso, quando nós começamos a falar do passado, vem alguma justificativa, vem alguma desculpa, vem alguma coisa que não está sendo realmente saudável. As metas que eu e você batemos, a gente estava vivendo intensamente o presente, vivendo intensamente o hoje, vivendo intensamente o foco. Eu falo muito de foco com você, foco, aquele cara, alvo, foco de hoje. Qual é o seu foco de agora, que é a coisa mais difícil do mundo hoje, ter foco. Foco que tira o nosso foco, o celular tira o nosso foco, o WhatsApp tira o nosso foco, o YouTube tira nosso foco, as pessoas perdem o foco, entendeu? E aí perdem o quê? O presente. Vendedor campeão fala de hoje, cuidado falar de passado. Outro erro muito que eu cometi na minha carreira é falar de mínimo. Sempre, no mínimo eu vou fazer isso, no mínimo eu vou fazer aquilo, no mínimo eu vou ter esse número. Mínimo é uma coisa mínima, é uma coisa pequena, que não faz parte do sonho grande, do sonho campeão de um vendedor. Vendedor tem que pensar grande. Você já viu um vendedor falando assim, eu vou fazer no máximo tanto? No máximo vou bater. Não, é sempre no mínimo. De novo, nós estamos caindo naquele processo mental da justificativa. De novo, dando tudo errado eu entrego. Por que não fala dando tudo certo? Por que não diz, dando tudo certo, eu vou entregar tal coisa? Olha, eu vou entregar. E muitas vezes a gente tem esse mínimo. Olha, no mínimo, tira o mínimo. O mínimo é uma armadilha mental que a gente tem no nosso dia a dia. Você não tem, eu vou para a praia. No mínimo eu vou chegar até a metade da Imigrantes. No mínimo eu vou chegar até um prédio a 300 metros da praia. Não tem mínimo. Você vai chegar à praia. Você vai chegar. É o alvo. Tem um alvo. O alvo está decidido. O campeão tem um alvo decidido. Ele tem um alvo, ele tem uma meta, é como você liga o Waze. O Waze você dá um endereço, você não põe no mínimo eu vou chegar em tal lugar, no mínimo eu vou chegar... Não, é o Waze da área comercial ligado, é o Waze do campeão ligado.
tá? Fundamental, jamais falar em mínimo, jamais. Tenha um alvo e saiba como você corre atrás dele. Outra coisa que nós, vendedores, muitas vezes perdemos a famigerada decisão. Nós confundimos clientes. Você tem clientes, isso envolve muito marketing. Você tem clientes que é para vender agora. Você tem clientes que você vai vender agora para ele hoje. Você vai terminar aqui de assistir esse vídeo, você vai vender para ele agora, sem protelar. Tem clientes que você vai vender para ele o mês que vem e tem clientes que você vai lembrar que você existe. O vendedor confunde muito isso. Ele não tem isso claro. Muitas vezes conversa com alguém que trabalha com marketing para entender. Tem empresa que faz marketing só para lembrar que existe, institucional. Tem empresa que faz marketing para o mês que vem a gente fazer a compra. E tem empresa que faz marketing para você comprar agora e entra você nessa história. O vendedor, ele não protela a decisão. Ele não protela. Ele tem ali qual é o próximo passo da venda. Entende o próximo passo da venda? Muitas vezes isso ficou em aberto. Não tinha o próximo passo da venda. Ó, eu vou te ligar segunda-feira às 16 horas. Se o teu produto ou serviço não é um produto de impacto, não é uma venda imediata, então segunda-feira às 16 horas você vai fazer um fechamento. Que horário eu posso falar com você com qualidade? É a decisão. Decisão. Muitas vezes o vendedor perde o poder de decisão. Ele vai protelando. Quando você protela, você perde a essência da motivação do cliente. Ele obviamente vai pesquisar outros produtos na internet e obviamente você vai perder. Isso são erros e muitas vezes nós estamos sem esse poder de decisão. Nós estamos sem essa autoridade de falar para ele, a decisão é agora. Muitas vezes tu tá com medo, você tá com medo e você tá falhando, você tá errando nisso. Muitas vezes a gente perdeu aquela confiança. Outra coisa que muitas vezes nós vendedores cometemos erro é não enumerar. Entende? Plano de ação é uma coisa. Murilo, eu vou visitar tal cliente porque eu vou falar isso para ele. Ok. Que horas? Que dia? Quantos clientes você vai visitar igual ele esse mês? Quantos clientes? Qual é o indicador? Toda frase tem um número. Toda frase tem um número. Não entrem nessa pilha, tô motivadaço. Essa semana eu estou feliz. Não, você está motivadaço para fazer quantas ligações, para fazer quantas prospecções, para fazer quantos fechamentos. Qual é o número? Eu muitas vezes encontro vendedores que me apresentam planos de ação fantásticos. Quantas vezes eu tive? Olha, o meu plano de ação é esse. Tá, beleza. Seu plano de ação é esse, Murilo. Tá, e aí? Você vai fazer quantos planos de ações hoje que você vai praticar esse plano de ação? Quantos você vai fazer amanhã? Quantos você vai fazer até sexta-feira, 18 horas? Quantos você vai fazer a semana que vem? Quantos você vai fazer na semana do dia 21 ao 27? Qual é o plano de ação que você vai praticar? Isso vai gerar quantas visitas? Isso vai gerar quantos fechamentos? Isso tem um planejamento numérico. Eu vejo muito vendedor que não trabalha com número, não deixa o número especificado. Então são erros que nós cometemos na gestão e não percebemos. Quando estamos cometendo erro, nós precisamos de um gerente, de um diretor, de um mentor, de um conselheiro para falar, viu, tá errado aqui, ó. E esses erros nos desviam da venda, nos desviam do resultado. De novo, não quero ter razão, quero ter resultado. Não precisa me dar razão, me dar resultado. Você precisa trabalhar com a lei do resultado e muitas vezes essa lei é desviada por nós. Muitas vezes a gente arruma justificativa. Então cuidado com tudo isso que eu falei. Com gente que fala de passado, não se pegue falando de passado. Cuidado se falar de mínimo. Cuidado, a armadilha do fracasso, falar de mínimo. Muito cuidado. Cuidado com faltar decisão de impacto. Vamos vender hoje. Brasileiro não desiste nunca, brasileiro não desiste hoje. Eu nunca vi alguém com vontade de comer picanha amanhã. É agora. Você vai vender agora. Então isso são erros crassos de gestão e que a gente precisa realmente modificar. E toda frase tem um número. Tá aqui mais uma videoaula para você da MB Treinamentos. Não caia nessas armadilhas e nesses